E aí, você quer ser o barro? Acha que é legal ser um barro? Gente, se eu fosse você, eu ia querer ser um barro. Ó, você vai entender o porquê. Olha do que nós vamos falar hoje. Eu trouxe uma surpresinha para vocês, ó. Hoje nós vamos falar do capítulo 3 de Eu e Meu Papai no Jardim Secreto. Não sei se vocês conhecem a autora Juliana Anjos. Bora lá falar do capítulo 3 de Eu e Meu Papai no Jardim Secreto. Ai, que delícia. Olha, aqui é aquela parte que a gente fala que só os loucos sabem, que parece uma coisa muito louca que eu vou contar para vocês, tá? Mas no próprio livro eu falo que tudo isso parece muito louco, mas na verdade é lindo demais, né? Porque quando a gente consegue acessar o jardim secreto e consegue ouvir a voz do papai de alguma forma que para cada um é de um jeito, eu vou falar para vocês que é maravilhoso. O próprio livro. Um dia estava sentada no sofá de casa e o Espírito Santo disse: Você vai escrever um livro que vai alcançar multidões. Né? O propósito desse livro é tocar corações. Então, hoje, ver esse livro aqui na minha mão e eu falando deles para vocês, falando dele para vocês, é algo maravilhoso. E escrevendo então, né, durante esses encontros com o papai no jardim secreto, escrevendo, acho que no começo do livro, para quem, teve a oportunidade já de ler, né, aí eu conto que eu comecei a escrever e o papai falou: "Fala menos de você e mais de mim, bora escrever outra coisa". Ele não falou nessa linguagem, né, mas eu apaguei tudo que eu estava escrevendo e comecei a escrever de novo, porque aí eu comecei a ser guiada por ele. E quando eu cheguei aqui no capítulo 3, eu escuto o papai me dizer: "Filha, por que o barro é valioso?". Vou olhar muito para baixo, tá, porque eu estou com o livro aqui nas minhas mãos. E logo ele disse: "Porque tudo começa nele. Sem o barro, não haveriam vasos de porcelanas nem jarros. Tudo começa nele". Acho que já deu para você entender, né? Ó, um simples barro que parecia não ter valor nenhum, né? Parecia até uma lama, de repente se transforma num vaso. Tudo começa nele, né? Incrível. E aí eu fiquei bem curiosa, falei: "Alguma coisa vai vir aí, né? O que que papai está querendo dizer?". Continuei aqui, e aí o Espírito Santo me diz: "Que eu sou o oleiro, todos já sabem. A questão é, quem quer ser o barro?". E a gente começa a entender algumas coisas a partir de agora, né? Você já deve ter escutado muito louvor, né, do que como barro em tuas mãos, eu sou oleiro, ele é oleiro, eu sou como barro em tuas mãos. Já escutou louvor, já viu versículo, já viu de tudo sobre isso. Mas talvez você nunca tenha parado para pensar com tanta profundidade. Eu fui guiada para o livro de Gênesis. O capítulo 2, versículo 7 diz assim: Vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando um ser vivente. Esse pó da terra aqui, na verdade, é a forma primitiva do barro, uma terra úmida que pode ser moldada, ou seja, lá no começo de tudo na Bíblia, quando você pega o primeiro livro que conta toda a formação, está te dizendo que ele nos formou do barro. Então, quando ele diz que eu sou oleiro, todos já sabem, mas quem quer ser o barro, aí eu te digo, se lá em Gênesis está dizendo que ele te formou do pó da terra, que ele te formou deste barro, aí você precisa entender que tem coisa por aí, ó. Aguenta aí que eu vou te explicar. E aqui nesse momento ele me explicou que o barro, está escrito aqui no livro, ele me explicou que o barro é mais valioso do que imaginamos. Costumamos olhar para o barro sujo, comparando a lama, sem perceber o seu valor. Você sabe, né? Às vezes a gente pode se sentir exatamente como está escrito aqui, né? Como lama, sem valor, sem propósito. Mas o que o papai está ensinando aqui para nós é que o barro, dos barros são feitos jarros, vasos de porcelana, e estes são sempre utilizados para carregar alguma coisa importante,
como líquidos preciosos, alimentos, ou seja, eles são criados com um propósito. Quando alguém pega para formar um barro, quando alguém pega para formar um jarro, quando alguém pega para formar algo do barro, tem um propósito, né? E aí esse propósito é o que a gente vai entender, ou seja, nós somos assim. Nós somos exatamente como está escrito aqui, como vasos na mão do oleiro. Como que esse oleiro quem que é? Deus, né? Que nos criou. Então nós fomos formados para uma missão específica. O nosso valor também se revela à medida que somos moldados e encontramos o nosso propósito. E aqui eu pergunto no livro: você consegue perceber o quanto isso é forte? Deus, o Criador, nos formou de maneira única com um propósito específico. Você pode conferir lá em Isaías 64:8, que eu cito aqui no livro, que nos lembra disso. Ele diz: Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras da sua mão. Olha, vamos lá, que a gente vai chegar naquela pergunta que ele fez no início, hein? Eu fui me aprofundar, né? Aqui eu digo, fui me aprofundar mais sobre o barro para entender melhor o processo e percebi algo curioso. Cada barro tem uma característica diferente, mesmo que, à primeira vista, pareçam iguais. O barro, ele tem uma essência própria, uma função e aplicabilidade distinta. O mesmo se aplica a nós também. Somos valiosos porque fomos formados por Deus, cada um com a sua característica. Então você vê, ó, você tem uma cor de olho, eu tenho outra, meu cabelo é de um jeito, seu cabelo é de outro, e também a nossa essência é única. Cada um tem uma essência. E aí vamos voltar à frase que o papai disse, né? Que ele disse assim, que eu sou oleiro, todos já sabem, mas quem quer ser o barro? Com essa explicação que eu dei aqui para vocês, é, a gente pode aqui compreender, reescrever, compreender o que o papai estava falando e reescrever esta frase. Olha, eu reescrevo ela aqui para entender o que realmente isso significa para nós. Eu reescreveria assim: que ele é o oleiro, muitos já ouviram falar, mas quem quer ser o barro em suas mãos? Quem quer assumir o papel de criatura diante do Criador? Quem quer nascer das mãos dele? Quem quer chamá-lo de pai? Quem está disposto a assumir o papel de filho? Que eu sou oleiro, todos já sabem, mas quem quer ser o barro? Que eu criei, todo mundo já sabe, mas quem quer assumir esse papel de filho? Quem quer assumir essa identidade? Quem realmente está disposto a assumir esse papel de filho e entender que é criatura feita das mãos do Criador, né? E aí eu concluo aqui dizendo que para começar a nascer das mãos do papai, para tomar forma e ser moldado por ele, é preciso se posicionar como alguém nascido por ele. Se posicionar como filho de Deus. Isso significa seguir a receita do capítulo anterior. No capítulo anterior eu deixo uma receita do que precisa ser feito. Mais do que apenas desejar ser moldado, é preciso querer ser formado como o melhor barro e se tornar o melhor vaso. É preciso mergulhar na profundidade. Você entendendo que você era um barro, que você foi formado nas mãos do Criador, você assume essa identidade de que Ele te criou? Você assume essa identidade de que Ele é o seu pai? Você assume isso, você assume. Então, quando a gente assume que é filho desse Criador, eu estou me portando como filho desse Criador? Eu estou me portando conforme o ensinamento que esse Criador me deixou? Eu sei qual é o ensinamento que esse Criador me deixou? Ou apenas eu falo, ele é meu pai? Porque pensa, quando uma pessoa ela tem um pai que não foi muito presente na vida dela, ou que ela não teve muito relacionamento com ele, então ela fala: "Ah, eu tenho um pai", ou fala o nome do pai, né, mas não teve contato, não teve relacionamento com esse pai. Então a gente entende aqui que ela sabe que tem um pai, mas ela não conviveu com ele.
não é? Então existem relacionamentos de pai e filho assim. Então eu te pergunto, qual é o relacionamento que você tem com Deus? Você sabe que ele existe, mas você não se relaciona com ele? Ou você vive exatamente como ele te ensinou, deixou aqui nas escrituras como fazer? Como que é o seu relacionamento com ele, né? E aí, eu quero que você entenda também que eu falei aqui pai presente, porque às vezes a gente quer que esse pai dê tudo para nós, né? A gente quer que ele venha com muitos presentes para nós. Quantas pessoas não gostariam que o pai chegasse com um monte de presente, né? E a gente só quer receber. Mas o que eu tenho dado para esse pai, né? Será que esse pai eu quero que ele me traga presentes, que ele venha atrás de mim, mas e eu? Eu vou atrás dele? Eu levo presentes para ele também, né? O que que eu faço para ele? E aí com Deus não é diferente, né? Eu quero te perguntar, o que você quer do seu pai, de Deus, do Criador? Mas o que você tem feito por ele, para ele? Às vezes você acha que ele não é presente na sua vida, mas você tem sido presente para ele também? E a gente sabe que em alguns casos as pessoas não conviveram com o pai porque perderam o pai muito cedo, né? Mas eu quero te dizer que a ausência do seu pai, ela pode ser suprida por este pai de amor. A gente já falou disso aqui, sobre o nascer de novo, né? E assim, eu sei muito bem que é um processo. Eu sei muito bem que é um processo. Aliás, eu sou prova viva disso, né? O meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, então eu não tenho lembrança alguma dele. Por mais que eu tente puxar na minha mente, eu não tenho lembrança, né, com ele. Então, claro, eu tive a figura do meu vô, dos meus tios, né, da minha avó, das minhas tias, mas assim, nada supriu, essa ausência como Deus, nada. Por mais que a gente tenha amor, né, por mais que você tenha o amor do seu pai, se você tem o amor do seu pai, aproveite para vincular isso com o amor que você tem do Criador. Do pai maior, né, do pai do seu pai, Deus, né. Então, falando um pouquinho aqui sobre assumir essa identidade, eu continuo falando nesse capítulo sobre e quem não quer ser o barro? E quem não quer ser o barro? E aí eu mencionei para você lá no início, que eu sabia que vinha alguma coisa a mais quando eu fui levada a ler o livro de Ezequiel, né. E lá no capítulo 16, eu falo aqui que eu encontrei uma das passagens, assim, que para mim eu posso dizer que foi uma das mais tocantes das escrituras, né, que eu já li, porque Deus ali ele relembra a origem humilde de Jerusalém. E ali eu coloco aqui que ele descreve a cidade como uma criança rejeitada e abandonada ao nascer, sem cuidados, né. Ali ele fala que essa cidade, que essa criança estava suja, estava nua, sem valor aos olhos do mundo, mas ao ser encontrada por Deus, ele a acolhe. Ele cuida, ele faz ela prosperar, e à medida que ela foi crescendo, ela se torna bela, vestida com roupas finas, adornada com joias, sendo transformada em uma rainha. Então ele conta ali em Ezequiel 16 essa história de Jerusalém, a origem humilde de Jerusalém, quando ela foi encontrada como um bebê que ainda estava ali toda suja de sangue, e ele cuidou, ele limpou, ele tratou, ele vestiu. E ela foi crescendo, ele continuou cuidando. E essa criança aqui, nós podemos olhar para nós. Quando Deus olhou para a gente e a gente era só um barro, era só uma criança ali, nenenzinha suja, não tinha roupa, não tinha nada. E ele vem suprindo as necessidades e ele vem cuidando dia após dia. E aí, continua dizendo aqui que essa história não fala apenas de uma cidade, é um reflexo da nossa própria jornada com Deus. A cidade, assim como nós, foi criada com um propósito. Olha aí, ó, a cidade, o vaso, né? Tudo foi criado com um propósito. Mas, devido à rejeição ao cuidado de Deus, ela se viu distante do que foi chamada para ser. Ela rejeitou. Ela rejeitou o cuidado de Deus, e aí ela se viu distante do que foi chamada para ser.
Deus ele criou você com propósito. Deus ele criou você com uma missão. Você tem se afastado desse propósito da criação de Deus para sua vida ou você tem se aproximado desse propósito? E aí, eu continuo dizendo aqui que Deus pegou o barro, formou um vaso com características próprias, deu inteligência e o sopro de vida. Assim como Jerusalém foi formada para um propósito divino, também nós fomos criados para uma missão específica. Mas preste atenção. Agora eu vou ler exatamente como está aqui. Quem não quer assumir o papel de que um dia foi barro e que Deus nos criou, de certa forma, está rejeitando este cuidado divino. Está rejeitando o momento precioso em que Deus nos transforma e nos dá identidade. Ao rejeitar o barro, negamos a própria obra do Criador, aquele que nos molda, nos veste, nos dá propósito e beleza. Agora é importante compreender algo aqui, né? É muito importante compreender que quando nós rejeitamos o processo de ser moldado por Deus, também rejeitamos o caminho de cura e restauração que Ele tem para nós. E aí eu digo aqui que quando nós rejeitamos ser o barro, nós rejeitamos ser formado pelo Criador. E ao fazer isso, olha que perigo, nós entramos em um ciclo de autossuficiência, no qual tentamos nos moldar de acordo com as nossas próprias vontades, desejos, padrões, e nos afastamos do propósito pela qual foi criado. Porque veja, se ele me criou para um propósito, ele me deu aqui direcionamento do que fazer, e aí eu me distancio disso, eu começo a achar que eu sei, que eu posso, que eu quero, que eu vou, que eu faço e que tudo eu decido. Eu não pergunto para o papai se ele quer, eu não pergunto para o papai o que ele acha, eu vou e resolvo com as minhas próprias mãos. Continuo dizendo que Jerusalém, ao longo da sua história, afastou-se de Deus e buscou viver de acordo com seus próprios caminhos. Ela foi seduzida pelo orgulho e pela vaidade, trocando o cuidado do oleiro por caminhos de destruição. O próprio Deus nos revela em Ezequiel 16, do 17 ao 20, que Jerusalém usou o que ele lhe deu para se entregar à idolatria. Ao invés de reconhecer e honrar o cuidado divino, ela usou toda a beleza que Deus deu para ela e construiu ídolos, construiu deuses. Deus fala claramente que ela tomou o ouro e a prata que ele havia lhe dado e fez imagens de homens e se prostituiu com elas, esquecendo-se do seu Criador. Quantas vezes nós não fazemos isso? Deus dá coisas para nós e nós não usamos nada disso em favor dele. E aqui eu continuo dizendo que o papai me mostrou foi que, assim como Jerusalém, nós também temos essa tendência de usar o que Deus nos deu para idolatrar coisas, nos afastando do seu propósito. Gente, ele nos dá os dons, talentos, recursos, beleza, e muitas vezes nós utilizamos para satisfazer desejos egoístas ou para adorar coisas vazias, esquecendo-nos dele. Ai, aqui eu volto a dizer que quando rejeitamos ser o barro, começamos a usar as bênçãos divinas para nossos próprios fins, negando o propósito pela qual fomos criados. Se não aceitarmos o papel de barro, olha o risco que nós corremos aqui, de nos afastar da verdadeira beleza que Deus quer criar em nós, né? Ele deseja nos transformar, ele deseja nos vestir, assim como ele fez com Jerusalém. Né? Ele deseja nos vestir com a graça dele, né? Nos adornar com a misericórdia dele, nos preparar para a missão que ele tem para cada um de nós. Mas muitas vezes nós rejeitamos ser o barro, nós rejeitamos a identidade de filho de Deus. E talvez você possa dizer: não, eu fui criado por Deus, eu fui criado, você acredita em Deus, mas você não vive como filho de Deus. É aquele pai. Todo mundo teve um dia, porque está aqui na Terra, né? Então, se você nasceu, você tem um pai. Mas nem sempre você se relaciona com ele. Então, você se torna esse tipo de filho também com Deus.
Bom, eu não vou terminar de ler tudo aqui, né, mas eu acho que ficou claro. Aqui, antes de continuar essa jornada do livro, antes de continuar a sua história aonde você está, você precisa primeiro entender qual é a sua identidade. Você só tem um pai que te trouxe para esse mundo ou você aceita ser filho deste pai? Aceita a identidade deste pai e aí passa a viver de acordo com o ensinamento que o papai te deixou. Qual é a sua decisão hoje? Viver como filho de Deus ou apenas dizer que é criatura criada pelo Criador, ou até mesmo, né, não rejeitar essa paternidade? Isso é forte, né? Falar assim é bem forte, é bem forte. Só para finalizar aqui, ó, reconhecer a sua identidade como filho de Deus é viver como filho de Deus. É não apenas ouvir, mas colocar em prática o que ele ensina. É começar a preparar a receita que falamos e viver uma nova vida. Ou seja, começar a ter atitudes novas, né? Fazer tudo novo. E às vezes fazer tudo novo está nas suas mãos, porque você já foi criado, você já é barro na mão do olheiro. Agora, para nascer de novo nas mãos do papai, que nós já falamos disso aqui em outro vídeo, a escolha é sua. Pense hoje, eu estou rejeitando a minha identidade como filho? Tenho apenas um pai ou estou vivendo como filho desse meu pai? Bom, vamos orar agora? Papai querido, papai, meu amor, Deus querido, meu pai, Senhor amado, obrigada por esta oportunidade. Papai, obrigada porque o Senhor nos formou. Obrigada porque somos barros. Obrigada porque o barro é muito valioso. Obrigada porque cada um com a sua característica foi criado com um propósito, com uma missão. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a cada dia estar mais perto de Ti. Nos ajude a reconhecer a identidade como filhos de Deus. Papai, nós queremos viver como filho de Deus. Meu irmão, se neste momento você está orando e você não reconhece essa identidade do papai, só está vivendo como alguém que um pai trouxe ao mundo, mas não está vivendo conforme a identidade do filho desse pai, e você quer muito isso, ore agora, ore agora. Diga ao Senhor: papai, eu reconheço a sua identidade. Eu reconheço que Tu és o meu Pai. Eu reconheço que Tu és o Criador. Eu te peço de todo o meu coração, me ajude a nascer de novo. Me ajude, eu já nasci da barriga da minha mãe, agora eu quero nascer das mãos do meu Pai. Me ajude, porque eu já fui formado por um homem e uma mulher, e agora eu quero ser formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Me ajude, Senhor, me ajude a ter uma nova identidade. Me ajude, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade, a ouvir os conselhos deste Pai, a caminhar contigo. Eu quero nascer de novo. Tira o velho homem de mim. Tira tudo que não presta de mim. Tira tudo aqui do meu coração e dos meus sentimentos, tudo que eu preciso tirar. Me ajude. Me ajude a tirar isso de dentro de mim. Eu quero novo. Diga para o Senhor se você deseja isso de verdade, de todo o seu coração. Eu quero o novo. Eu desejo o novo, papai. Chame ele de pai, chame ele de paizinho, chame ele de papai, como você preferir. Mas reconheça a sua identidade. Papai, nós reconhecemos a nossa identidade de filho de Deus, de filho do Senhor. Nós te pedimos, molde-nos como lindos vasos em tuas mãos, que possamos transbordar o seu amor. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo fale com você e que você possa viver não apenas como alguém que foi criado por Deus, mas viver como filho de Deus, vivendo os ensinamentos que Ele deixou para você. Que Deus te abençoe. Até mais.